proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhadeiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Tire as sandálias. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse terceiro domingo da Quaresma é um forte apelo à conversão. A conversão, ela se concretiza quando apresentamos frutos de amor, de paz, de fraternidade, de aproximação das pessoas, de justiça. Demonstra a conversão pelas obras. Conversão é um longo processo de renovação. Pode levar a vida inteira, porque isso pressupõe uma configuração à pessoa de Jesus. Todos os dias nós estamos nos convertendo. Ela é lenta, gradual e constante. A conversão, em que devemos nos desfazer de uma porção de coisas para tornar possível em nós a libertação. Devemos tirar as cômodas sandálias que calçamos para pisar com mais segurança os caminhos sagrados do Senhor. Cada um de nós deve ir se perguntando: o que na minha vida pessoal, na minha vida familiar, deve ser tirado? O que está atrapalhando a minha relação com Deus e com os irmãos? A primeira leitura, nós ouvimos aí a narração da vocação de Moisés. Moisés está trabalhando,
pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, e de repente ele faz uma experiência tocante, profunda em sua vida. Ele está diante de uma sarça que ardia e não se consumia, ali manifestando o mistério de Deus. Ele está sozinho, curioso, no deserto. O deserto, de fato, ele proporciona a nós confronto consigo mesmo. Quando a gente está só, quando a gente está entretido com a interioridade, muita coisa vem à tona. E é exatamente nesse momento que Moisés vai tomar consciência do sofrimento do povo que ficou no Egito, de onde ele fugiu. Ele saiu do Egito, mas a situação do Egito não saiu dele, foi açucrinando a sua consciência. E aí ele pôde perceber-se que Deus estava chamando ele. Moisés, eu preciso de você. Eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou descer para ajudar na libertação, e conto com você. E Moisés conhecia muito bem o que era a corte do faraó, ele foi educado nela. E ele começa, claro, a colocar algumas resistências, dificuldades, mas exatamente para não assumir a missão comprometedora que Deus estava assim propondo a ele. Inicialmente, Deus se manifesta nessa sarça e manda tirar as sandálias. Deve pisar no pó de onde veio. Sua grandeza vem de Deus e não de si mesmo. Depois confia a Moisés essa missão de libertar o povo. Assim começa a longa marcha dos hebreus através do deserto. O deserto foi o tempo e foi o local de uma longa quaresma, onde Deus purificou seu povo dos costumes pagãos e o conduziu a uma religião mais pura e à posse da terra prometida. No deserto, o povo vai fazer a experiência de Deus próximo, de Yahvé. Javé, quer dizer aquele que é a existência. Traduzindo no nosso português, o que é Javé? Presença libertadora de Deus no meio do seu povo. Está nessa palavrinha. Eles vão fazer a experiência do Deus que liberta, do Deus que faz aliança, do Deus que purifica, do Deus próximo. E aí, o êxodo do povo de Deus é figura do caminho de conversão que o cristão é chamado a realizar de modo especial na quaresma. Por isso nós estamos nesse período de quaresma, nesse deserto espiritual. O Deus libertador exige de nós uma luta permanente contra tudo aquilo que nos escraviza. Cada um de nós tem a sua escravidão. O pecado é uma escravidão, e o salário dele é a morte. E tudo aquilo que impede a manifestação da vida plena. Muita coisa na vida da gente não avança porque está bloqueada pelo pecado, que às vezes eu faço amizade com ele, faço aliança com os pecados, então nada acontece, nada muda se eu não tomo a decisão de mudar. Na segunda leitura, Paulo recorda os fatos extraordinários realizados por Deus no deserto em favor do seu povo, e ele faz uma advertência contra a falsa segurança religiosa deles. Todos comeram o mesmo pão espiritual, o maná, beberam todos a mesma bebida espiritual, a água do rochedo, mas nem todos assumiram
Por isso foram sepultados no deserto, não entraram na terra prometida. Quantos católicos, quantos aqueles que se julgam cristãos e não assumem o seu batismo, não assumem essa aliança que foi estabelecida com Deus desde lá, joga o seu batismo no lixo. O Evangelho é um forte apelo à conversão. O texto fala de dois acontecimentos trágicos daqueles dias: a matança de Pilatos e a queda da torre de Siloé, 18 mortos. Jesus não concorda que a desgraça é sinal do castigo de Deus. Pelo contrário, é um apelo de conversão aos sobreviventes. Vocês pensam que eles eram mais pecadores do que vocês? Se vocês não se converterem, morrerão todos do mesmo modo. Queridos irmãos, rejeitar a ação salvadora de Deus oferecida em Jesus é pior que um desastre. Não deixar Deus agir em sua vida. E com a parábola da figueira estéril, Jesus ilustra a resistência de Israel à conversão e a bondade e a paciência de Deus, disposto a esperar, mas não definidamente. Senhor, deixa ainda esse ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, talvez depois disso venha a dar frutos. Vamos propor mais uma quaresma? Quem sabe durante a mesma haja conversão, purificação, mudança de cabeça, de mentalidade, de coração. Vamos esperar um pouco mais. A paciência de Deus é o que revela, o que manifesta a quaresma. A quaresma é o tempo da paciência de Deus para conosco, esperando a nossa conversão, preparar o coração para celebrar o evento fundante da nossa fé, que é a Páscoa do Senhor. Tudo renova a partir disso. E aí, conversão não é apenas uma penitência externa ou um simples arrependimento dos pecados. É um convite à mudança de vida para valer, de mentalidade, de atitudes, de forma que Deus e os seus valores passem a estar em primeiro lugar. Seria centrar-se em Deus, ou melhor, recentrar a vida em Deus e a partir dele ver tudo. Nós podemos nos perguntar: quem é essa figueira? Somos todos nós, a nossa família, a igreja, a sociedade. Os frutos são as boas ações que devemos realizar. Há cristãos que foram educados na fé do Evangelho, receberam dos pais, da escola e da comunidade uma boa educação na fé, e depois nenhum fruto. Há famílias que têm tudo para ser fermento no meio de outras famílias, para atuar na igreja e na sociedade, pois receberam muitos talentos, mas onde estão os frutos? Há grupos de cristãos, movimentos e comunidades que há anos são privilegiados com encontros, celebrações, missas, cultos e nada de fruto. Eu fiz o primeiro encontro de casais com Cristo da Rosa Cristina. O meu foi o 7º, o meu foi o 8º. Já foram 11 encontros. Muitos tiveram a oportunidade de fazer a experiência do encontro com Cristo. Tantas orientações dadas. E cadê os frutos?
Quantas oportunidades que a gente tem deixado. Eu já fiz a crisma. Já fiz a primeira comunhão. Cadê a doação? Cadê os frutos? Há cristãos que até participam assiduamente na igreja, frequenta grupo de oração, mas nunca se comprometem com pastorais, com grupos de reflexão e outros serviços da comunidade. São figueiras estéreis que estão tomando lugar de outras. Resumindo, a liturgia de hoje é um forte apelo à conversão, que se manifesta através de boas obras que correspondem ao amor generoso do Pai. Uma advertência: Deus é paciente, Deus é generoso e inesperado, mas a espera de Deus tem um limite. Será que não estamos já esgotando a paciência de Deus? Tanto, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus te perdoa, Deus é misericórdia, e vai empurrando Deus com a barriga, e não muda. Depois eu falo, lá Ele me perdoa, e nunca muda. Testando a paciência de Deus. Essa pergunta, né? Será que não estamos já esgotando a paciência de Deus? Jesus passou perto daquela figueira 3 anos, e 3 anos ele não encontra fruto. Ele só tira daqui, natural. Agora Jesus está passando na idade que você se encontra agora, seus 10, 12, 15, 18, seus 20, 21, na fase aí até os 30, 40, 50, 60, 40 por aí, né? 60 seguintes. Cada um é essa figueira, e ele está passando. Que fruto que ele está colhendo? E vai colhendo. Ele vai encontrar em você o quê? Quais os frutos? Bondade, generosidade, abertura ao outro. Qual o fruto que ele encontra? Tem gente que é igual o samambaia, toda frondosa, bonita. Se for aquela chorona, bonita, toda vistosa, muito bonita, mas não dá fruto, só aparência. E Deus conhece os corações. Quais são as sandálias que devemos tirar de nossos pés para ser possível esse caminho sagrado da conversão e assim produzir os frutos esperados por Deus? O que você tem que fazer? Quaresma é esse tempo de confronto mesmo, de penitência, momento que a gente tem que levar bastante a sério essa nossa realidade do batismo. Vamos parar agora um momento e vamos pensar em nossa vida. Eu sou esta figueira. Ela está estéril ou está produzindo fruto? Cada um agora, diante de Deus, vai responder essa pergunta.